Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao De Olho na Mars, que é a nossa sessão aqui para fazer um bate-papo sobre carreira e desenvolvimento aqui na Mars. Meu nome é Priscila Molina, eu sou a gerente de recursos humanos aqui na Mars, sou responsável por uma área que a gente chama de Early Talent, que é a área responsável pelo programa de estágio como um todo, né? Então, nós cuidamos desde o desenvolvimento da nossa reputação dentro das universidades, passando pelo processo seletivo, toda a parte de atração de talentos, o plano de desenvolvimento dos estagiários, até a conclusão do programa e a possível efetivação. Tá? Antes de eu, enfim, seguir aqui com a introdução, queria contar para vocês que hoje, especificamente, eu estou no escritório, esse fundo que vocês estão vendo aqui, realmente é o nosso escritório de Campinas. Nós não estamos vindo para o escritório trabalhar, está todo mundo trabalhando de home office. Eu vim para cá hoje exclusivamente por conta da sessão que a gente está fazendo. Eu tenho bastante dificuldade com internet, oscilação de internet em casa. E quem precisa vir para o escritório, quando precisa vir, fica trabalhando de máscara, seguindo todas as recomendações, né, de higiene. Eu só não estou de máscara por conta da live, porque eu sou a única pessoa que está aqui no nosso andar. Então, saindo daqui, só para vocês saberem, ficarem tranquilos também, eu vou fazer toda a higienização da estação aqui de trabalho, tá bom? Bom, o objetivo dessas sessões é a gente continuar tendo um contato próximo com todos os universitários, né? A Mars costuma participar de uma série de feiras, principalmente ali nas universidades que são mais próximas dos nossos escritórios ou fábricas, e aí, por conta de tudo que vem acontecendo, a gente decidiu fazer algumas sessões abertas para todas as universidades do Brasil, exatamente com o foco de manter esse contato próximo com vocês e falar um pouco mais, né, sobre oportunidades de carreira, de desenvolvimento. A gente sabe que para quem está ali fazendo a universidade, muitas vezes é difícil, né, tomar a decisão de qual empresa, onde eu começo, né, a escolher ali a minha carreira, em quais áreas eu tenho possibilidade de estagiar, enfim. São muitas dúvidas, principalmente porque muitos alunos ali nunca tiveram uma experiência de trabalho anterior, então, realmente, as opções são muito amplas e a gente sabe que é difícil escolher, né? Será que eu vou para marketing, eu vou para vendas, eu quero uma área mais ligada à parte corporativa, enfim. Então, a gente decidiu criar algumas sessões, a gente já teve duas, uma especificamente falando sobre mulheres em diversas áreas aqui na organização, a segunda foi falando um pouquinho de cada área, falando de TI, de vendas, de manufatura também, para dar esse overview para quem tem ali algumas dúvidas sobre por onde começar a carreira. E a sessão de hoje é super especial. A gente conta com a presença do nosso CEO do segmento de Pet Nutrition. Daqui a pouquinho eu já vou convidá-lo para começar o bate-papo aqui com a gente. E é uma sessão bastante focada em carreira mesmo, né? Ele vai contar um pouco para a gente de como ele começou a carreira dele, as dificuldades que ele encontrou, como que ele planejou o desenvolvimento dele para chegar onde ele chegou. E eu, particularmente, gosto muito de ouvir as histórias de outras pessoas, porque quando a gente escuta, né, as pessoas falando o racional que elas tiveram, a maneira que elas fizeram todo o planejamento, nos ajuda também a pensar, então, como que eu pego algumas coisas que são boas e que funcionam para mim e também uso para planejar a minha carreira. Tá? Então, pensando nisso, foi que a gente decidiu fazer essas sessões. A gente, sim, vai falar algumas coisas sobre a Mars, sobre negócio, sobre os nossos segmentos, mas o grande foco é a gente falar muito mais sobre como é trabalhar aqui na Mars, né? Como é o desenvolvimento na Mars, porque falar sobre o negócio em si, acho que é muito mais fácil vocês conseguirem essas informações fazendo pesquisas, né, de internet, saber sobre negócio, saber sobre os resultados. Agora, isso de como é o dia a dia aqui, como que é a nossa cultura, né, tentar se ver um pouquinho aqui dentro da empresa, a gente só consegue através dessas conversas. Então, a ideia é que vocês aproveitem esses momentos, e aí, na verdade, até já fica uma primeira dica quando a gente fala de carreira, para que vocês pesquisem mesmo, pesquisem bastante sobre como é trabalhar naquela empresa, muito mais do que quais são as marcas, o que ela produz, como é o dia a dia, quais são as competências que essas empresas valorizam, como é a cultura. Isso é super importante, né? Vocês tentarem conhecer e ver se vocês se identificam, se faz sentido para você, se faz sentido para a personalidade de vocês, se é o ambiente que vocês sentem que vocês vão ser favorecidos, porque isso já vai ajudar muito vocês a começarem já tendo uma carreira de muito sucesso. Tá bom? E aí, antes de eu efetivamente começar a sessão, apresentar aqui o Rapati, tenho dois recados. Então, o primeiro é,
todos aqueles fiquem até o final, convido vocês a ficarem até o final aqui da sessão. No final a gente vai ter um quiz, a gente vai colocar um link aqui para vocês participarem de um jogo, e as pessoas que tiverem os 3 primeiros colocados do ranking nesse jogo vão ganhar um kit de produtos da Mars, um kit recheado com nossos chocolates e produtos para pet e de food também. Então fiquem até o final e participem. E o segundo recado é, a gente sabe que essas ferramentas para a gente fazer live acabam sendo um pouquinho limitadas, né, a questão de interação. Infelizmente, a gente não consegue ver o rostinho de vocês, as perguntas não podem ser feitas ao vivo, porque tem muitas pessoas participando ao mesmo tempo, mas a gente está aqui com o Q&A já aberto aqui do lado, então podem ir mandando as perguntas para vocês, o que vocês tiverem, né, na verdade, tudo que vocês tiverem de dúvida relacionado tanto ao programa de estágio, ao processo seletivo, vocês vão mandando, a gente vai respondendo aqui ao longo mesmo da sessão, e todas as perguntas que forem direcionadas para o Rapati, a gente também vai ter um momento para fazer perguntas e respostas com ele aqui no final, tá bom? E já adiantando no finalzinho, eu vou também falar um pouco mais sobre o programa de estágio, o processo seletivo, então fiquem até o final, participem, que aí a gente conversa um pouquinho mais sobre o processo em si no final da nossa sessão, tá bom? Então, com isso, Rapati, passo para você. Se você puder, por favor, se apresentar e seguir contando sua história e todos os pontos que você tem para compartilhar, fica à vontade. Obrigado, Priscila. E boa tarde a todos. Eu tenho um prazer grande de poder falar com vocês. De verdade, tem algumas coisas no trabalho do trabalho da gente que dão mais ou menos energia, alguns treinam bastante energia. Eu posso dizer que essas oportunidades de falar com vocês é uma das que me enchem de energia, né? Meu nome é José Carlos Rapati. Como a Priscila falou, todos me chamam aqui de Rapati. E eu vou falar, basicamente, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Também vou falar sobre a Mars, na verdade eu vou começar por ali, falando um pouco do que é a empresa. Quero contar e dividir com vocês um pouco sobre a minha trajetória pessoal, quais foram os meus passos, as minhas escolhas e como eu construí a minha carreira. Depois eu falo um pouco das nossas expectativas em relação aos estagiários, ao plano que a gente tem, e como que a Mars encara esse plano de desenvolvimento dos estagiários. E depois uma parte também muito bacana é onde a gente tem a oportunidade de interagir e de conversar, né? Antes de eu começar, eu espero que todos estejam bem, que todos estejam protegidos, né, durante esse momento tão complexo. Eu estou falando aqui da minha casa, então pode ser que a gente tenha algum problema, né, alguém que passa correndo por aqui, ou a minha gata, o Whiskas, que vem aqui me visitar, também pode ser uma possibilidade. Mas, de novo, é o que a gente está fazendo, nós estamos com os escritórios, eles não estão fechados, como a Priscila mostrou, ela até está ali, mas os nossos associados, a grande maioria, aqueles que podem não estar nos escritórios, obviamente eles estão trabalhando desde casa. Então, começando um pouco com a Mars, falando sobre essa empresa, é uma empresa que eu tenho paixão, e eu gosto de falar da Mars, porque desde o primeiro momento, quando eu estava fazendo as minhas entrevistas para chegar aqui, eu notei que tinha alguma coisa diferente sobre esse lugar. As pessoas falavam com um brilho no olho, e aquilo me chamou muita atenção, e aquele foi um dos fatores para que eu decidisse mudar para Mars. E com o tempo, por sorte, aquilo se confirmou, e hoje eu confirmo, né, que a Mars é realmente ela dá um ambiente especial para a gente, e as pessoas têm uma paixão que é acima do normal pelas empresas. E a Mars é uma companhia familiar, da família Mars, mas é uma empresa global. Então, ao mesmo tempo que ela tem os valores de uma família, ela também tem a sua estrutura totalmente profissionalizada. É uma das maiores companhias de alimento do mundo. A gente já passa de mais de 40 bilhões de dólares de tamanho, né? Depende do momento em que a gente faz o cálculo, pode haver alguma variação, e crescendo de maneira bastante acelerada, crescendo mais rápido, ou vamos falar, entre as que mais crescem naquele segmento de mercado para quem que a gente se compara, como PepsiCo, como Unilever, como Nestlé. E o que é muito bacana, hoje, como vocês devem ter pesquisado, a gente tem alguns grandes segmentos, como o de
Pet Care, é o segmento em que a gente está, e dentro de Pet Care a gente tem algumas áreas, a gente tem a área de Pet Nutrition, que é a nossa, a gente tem a parte de Royal Canin, a gente tem toda a parte de hospitais veterinários e clínicas veterinárias, que tem já alguma presença no Brasil, mas a gente é mais forte ainda lá fora. E a gente tem ainda Kinship, que é uma área que, na verdade, faz a conexão entre todos os negócios, investe em novos negócios na área relacionados à área de pet care, em novos startups, que é a maneira que a Mars achou de continuar avançando. A gente é número 1 no mundo na parte de pet care. A gente também é número 1 no mundo na parte de chocolates, na parte de gomas e confeitos, com a parte de Wrigley. A parte de chocolate que a gente tem no Brasil é a parte que chama Mars Wrigley, que tem gomas, confeitos e chocolate tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Temos também uma operação de alimentos bastante grande, significativa, ainda com uma participação pequena no Brasil, mas globalmente bastante significativa e também crescendo de uma maneira muito forte. Além disso, a gente tem ainda alguns negócios menores, mas que, de novo, compõem essa grande Mars. E onde que está a beleza de ser uma empresa familiar e, ao mesmo tempo, ser estruturada? A Mars tomou a decisão, de novo, pelo fato de ser familiar, de pensar no longo prazo. As decisões são tomadas pensadas no longo prazo, não no curto prazo, no próximo quarter, no próximo trimestre, onde você tem que ver onde que vai estar o valor das suas ações. E isso é maravilhoso para a gente como negócio. Por quê? Porque permite a gente fazer apostas que não têm maturidade imediata. São apostas que a gente faz que pode tomar 1, 2, 3 ou até mais anos, porque a gente acredita que aquele é o caminho. E, de novo, tendo o comprometimento da organização tomando a decisão que aquele é o caminho, a gente segue firme naquilo ali. E isso traz para a gente uma força muito grande, traz uma força e uma possibilidade de crescimento que ela não é comum dentro do mercado. A grande parte dos nossos competidores tem capital aberto e tem essas outras limitações. Uma outra coisa que vocês já devem ter percebido, à medida que vocês pesquisam a Mars aí pela internet, é que a gente é bastante segmentado. A gente segmenta os nossos negócios, por exemplo, no segmento de pet care, a gente tem um CEO global, que reporta para o CEO global de Mars Inc., e a nossa linha de reporte vai direta até esse CEO de pet care, totalmente isolada dos outros negócios. A gente sim tem as nossas sinergias, mas a gente tem um negócio que é completamente separado. E isso, se vocês param para perceber, tem um custo enorme. Ela tem, às vezes, duplicidade, né, ou multiplicidade de pessoas, de grupos de liderança, de presidentes nos negócios. Mas aquilo possibilita a gente um hiperfoco naquilo que a gente quer, um hiperfoco na parte de chocolate e confeitos, um hiperfoco na parte de pet care, e que aquilo é traduzido depois na parte de crescimento. E, pessoal, no final das contas, um crescimento, e o crescimento sustentado, um crescimento saudável, um crescimento rentável, é o que mantém qualquer organização. E para vocês, quando vocês fizerem as buscas também sobre as empresas em que vocês gostariam de trabalhar e gostariam as organizações que vocês querem se juntar, vocês vão ver, analisem os potenciais de crescimento de cada um dos negócios. E aí vocês vão ver que a Mars, nesse sentido, tem um potencial bastante grande, porque, de novo, tem um comprometimento com o longo prazo, pelo fato de ser uma organização familiar. E o outro lado disso, pelo fato dela ser profissionalizada, significa que a gente não tem que viver com questões emocionais na tomada de decisão, são tomadas de decisões bastante racionais, muito dirigidas por fatos, por dados. Por quê? Porque é gerenciada de uma forma bastante profissional. Lembrando que a família Mars apenas senta no board da companhia, não são membros executivos do nosso dia a dia. E é isso que acaba, então, dando vamos falar, o melhor dos dois mundos para a gente, tá bem? Eu volto a falar um pouquinho depois por que eu disse para vocês que a Mars é especial, tá? Mas antes disso, eu vou fazer um parênteses e vou falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha carreira.
De novo, meu nome é José Carlos Rapati, eu sou casado, eu tenho 2 moleques, o Lucas e o Felipe, que nesse momento já devem estar terminando a aula à distância e agora eles vão começar a jogar no computador. Eles têm 14 e 15 anos e eu estou perdendo essa batalha para os jogos eletrônicos, ainda mais agora que um deles gosta de jogar basquete, não pode jogar e não pode treinar por enquanto, eles não estão tendo aula, óbvio, ninguém está tendo aula presencial, talvez eles voltem agora. Então, no final das contas, eles passam uma parte do dia, uma parte grande do dia, trancados dentro do quarto, e eu faço de tudo para que eles saiam, mas eu perco bastante dessa batalha. E eu tenho uma gata, que eu falei para vocês, a minha gata se chama Whiskas, não é por coincidência, e daqui a pouco é capaz dela vir aqui fazer uma visita ela se apresenta para vocês. Ah, eu comecei a minha carreira, na verdade, as minhas decisões de carreira começaram até antes de eu entrar na faculdade, são as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Eu venho de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, uma cidade de 14 mil habitantes, que em algum momento eu tive que me decidir a sair para estudar, porque senão eu não teria condição de entrar, passar no vestibular numa faculdade maior e tudo. Então, muito cedo, eu fui estudar, eu mudei para uma cidade maior, me mudei para Ribeirão Preto, que era muito longe da minha cidade, para poder fazer um colégio um pouco melhor. Naquele momento eu estudava num colégio público na minha cidade, nem existia, nem tinha colégio, nem tem colégio privado. Então ali já foi uma decisão, é a decisão de sair do conforto da casa, sair da zona de conforto para buscar os objetivos e os sonhos. Então, eu sempre quis estudar administração, sempre tive um sonho de trabalhar em companhias, sempre gostei de trabalhar em marketing, era onde eu me sentia, eu sentia que eu tinha, vamos falar, um perfil mais apropriado. Então, eu já durante o colegial, eu tomei a decisão de escolher algumas empresas, algumas faculdades que eu queria estudar, ou era USP, na FEA, ou era na GV, e me preparei, estudei bastante para entrar nelas. Eu consegui passar no vestibular nas duas, acabei tomando a decisão de ir para a GV naquele momento, pelo menos, quando a gente fez as análises, eram 2 super faculdades, mas eu acabei preferindo a GV. Durante o meu estudo, a minha fase na GV, eu acho que o meu grande aprendizado lá não foi nem contabilidade, nem a parte de logística, nem marketing, nem finanças, nem marketing que eu aprendi. Acho que o meu maior aprendizado durante aquele momento, e eu acho que é o grande benefício que vocês têm estudando hoje, é o convívio com os amigos, é o convívio com professores, é o convívio naquele ambiente acadêmico que faz a gente buscar ser sempre melhor. Nas conversas, nas interações, a gente acaba sendo puxado de alguma forma a estar sempre preparado para uma discussão que faz a gente ler mais, se atualizar mais e se preparar mais para as coisas, né? Então, durante a faculdade, apareceu a oportunidade de fazer estágio, que é um pouco do que vocês estão vivenciando hoje. E naquele momento, a minha oportunidade foi fazer estágio no Citibank, e foi absolutamente confortável para mim, porque o Citibank ficava do lado onde que é o prédio da GV, então tinha a chance eu pegava meu ônibus, ia de manhã cedo, eu estudava à tarde, então eu ia até o Citibank na parte da manhã, fazia o meu estágio, e depois almoçava lá no Citibank e depois cruzava a Avenida Paulista e estava na GV. E foi um período para mim fantástico, porque desde aquele momento, ali no Citibank, eles contavam, e é muito parecido com o que a gente tem aqui na Mars, não tinha aquela coisa de piada de que o estagiário era para ficar fazendo xerox, aquele tipo de coisa. O estagiário era para trabalhar, o estagiário no sentido de o estagiário ia dar a contribuição dele, sendo colocadas as responsabilidades, ao mesmo tempo que a organização tinha a responsabilidade de dar treinamento e desenvolvimento do estagiário, que essa é a função principal, mas sempre colocando naquele ambiente já de colocar responsabilidade, o que, aliás, é parte do objetivo de desenvolvimento, é saber que você tem que vivenciar com pressão, e você tem que saber conviver com ambiguidade, e você tem que saber viver com deadlines, os prazos para você fazer a entrega. Então eles tratavam isso dessa maneira, e foi muito bom para mim.
E eu faço questão que aqui na Mars a gente também, dentro dos nossos programas, a gente repita um pouco disso, e o que foi muito fácil, porque essa é a cultura da Mars. Naquele momento eu tive a chance até de continuar trabalhando dentro do Citibank, mas aí surgiu também uma oportunidade, eu passei no programa também do Citibank e da Unilever, de Management Trainee, e eu tive sempre um gosto de trabalhar na indústria, porque, de novo, a parte de marketing é uma parte que me agradava bastante. E Unilever era uma companhia que me despertava bastante, porque eu conhecia as marcas. E aí fui para lá, entrei como Management Trainee na Unilever, e lá onde que eu aprendi os basics e os fundamentos da profissão de marketing. E aí teve duas coisas bacanas. Quando você dá o primeiro passo numa companhia sólida, quando você dá os primeiros passos numa companhia que te dá e que te provê as ferramentas, você não só vai aprender os fundamentos e as coisas básicas para os seus primeiros passos na empresa, mas aquilo tem uma coisa muito importante. Ela dá para a gente, a empresa dá para a gente a autoconfiança. Porque quando você dá os primeiros passos, você tem um chefe bacana, você está fazendo o estágio ou o teu programa de treino dentro de uma organização que se preocupa com o teu desenvolvimento e é séria e tem conhecimento, você automaticamente você fica autoconfiante, porque você fala, eu sei como fazer as coisas. E aquilo para mim, até hoje eu tenho como um dos grandes, vamos falar assim, drivers de crescimento na carreira, era que eu aprendi os fundamentos, mas eu também ganhei bastante autoconfiança, que foi importante nas outras movimentações. Depois eu tomei mais alguns passos dentro das empresas sempre de bem de consumo não durável, como que é o que a gente chama a nossa indústria. De lá eu fui trabalhar na Parmalat, que naquele momento em que o meu glorioso Palmeiras ganhava tudo, foi naquela época que a Parmalat começou a contratar os jogadores, eu estava lá dentro da Parmalat, tinha uma satisfação especial por aquilo, e naquele momento todo o time da Unilever da Parmalat veio da Unilever, quase que roubou ali uma parte grande da Unilever para fazer o time da Parmalat. Fiquei lá durante um tempo, mais uma decisão de vida, naquele momento eu já era casado, eu era um gerente pleno naquele momento, e eu sempre tive um sonho de trabalhar, de morar fora, e nunca tive a chance de estudar fora, né, nem de viver. E tinha viajado muito pouco para fora do país. Aí naquele momento eu e minha esposa, a gente não tinha filho, obviamente, a gente saiu e ficou, ela pediu demissão, ela trabalhava na 3M, e a gente pediu demissão naquele momento, e ficou um ano com a mochila nas costas, viajando em tudo quanto é lugar. A gente foi para a Europa, a gente foi para a Ásia, a gente foi para a Índia, a gente ficou depois passou na África, ficou um tempo viajando. E esse mais um aprendizado importante. Os planos que vocês traçarem, a ambição depende de vocês, e tudo é possível, mas façam as coisas pensadas, façam as coisas organizadas. Você pode levar uma carreira ou até uma vida com menos estruturação, ou seja, uma vida mais aberta para escolhas, e se dar a chance e tomar risco para ir para os diferentes lugares, isso é possível. Mas ponham um pouco de pensamento e planejem como vocês querem fazer aquilo ali. Se vocês planejarem os passos, a gente pode tomar bastante risco na vida e fazer bastante coisa. E isso é importante também. Então eu fui para lá, depois na volta eu passei um tempo trabalhando com o meu pai, que tinha uma empresa de vinagre no interior de São Paulo, até o momento que eu voltei, aquele mesmo pessoal da Unilever, da Parmalat me chamou também para ir trabalhar, nesse caso, na Reckitt Benckiser. É uma companhia que ali também me deu outros skills, é uma companhia que eu também trago bastante gratidão, mas sempre na área de marketing. E depois daquilo eu fui trabalhar na Kimberly-Clark, trabalhar com Baby Care, uma categoria muito próxima onde a gente está hoje de pet. E eu fui trabalhar nos Estados Unidos e depois eu fiquei um tempo no Caribe, baseado em San Juan, lá em Porto Rico. Lá onde meus dois moleques nasceram, quem nasce em Porto Rico, eles são chamados de Boricua, que é o nome dos índios da ilha, daquela ilha fantástica. Então meus dois moleques são boricuas, nasceram lá, e em algum momento a minha esposa já
achou que já era o momento de voltar para o Brasil, a gente já tinha completado uns ciclos, e foi aí que eu acabei achando essa oportunidade na Mars. Na Kimberly era muito mais difícil, eu teria que ter voltado para os Estados Unidos, e não era esse o nosso plano, a gente queria voltar, e foi aí que eu conheci a Mars. Na Mars, eu vim trabalhar, aí que começou esse momento tão, que eu trago como um momento muito bacana da minha carreira, talvez o momento mais bacana, que foi, e aí eu vim para trabalhar na área de marketing, que era o meu background, e trabalhei aqui durante 4 anos como diretor de marketing de pet care, e aí eu queria virar GM, General Manager do negócio. E o Brasil é uma unidade maior, um mercado, o segundo maior mercado de pet care, e é difícil você fazer essa transição direto de diretor para GM. E aí então que eles falaram, não, primeiro você sai, vai para a Colômbia agora, fica lá um tempo e depois você volta e volta como GM para cá. E eu falei, mas eu acabei de voltar, falar para minha esposa, para a gente voltar a sair do país ia ser muito difícil. Então foi aí que aí eu comecei a ver a beleza de trabalhar na Mars. O que a companhia trouxe para mim foi, vamos construir, vamos parar de falar o que você tem que fazer e vamos falar mais sobre quais são as capacidades que você tem que construir, tanto capacidades de liderança, como capacidade de funcionais, que você tem que aprender para poder virar um general manager. E aí eu sentei junto com o meu chefe, com uma diretora de América Latina de recursos humanos e com o presidente da América Latina de recursos humanos, de pet care, e falaram, olha, você é de marketing, você trabalha muito com ciclos longos, você tem que começar a aprender a trabalhar com ciclos curtos, entregas curtas, fechou o período, tem que ter a tua entrega. Aquilo agrega uma dose de pressão brutal para o profissional. Outra coisa, dentro de marketing, nós tendemos a ter times menores e com um background muito mais standardizado, muito mais parecido. Quero ver você gerenciando grandes times e com backgrounds muito diferentes, né? E com dispersão geográfica. Nem todos o teu time vai estar sentado do teu ladinho à tua disposição. E mais, é uma área que traz alguns riscos, porque, de novo, você está muito relacionado com a entrega do dia a dia. Topa, isso te daria ou te colocaria em condições de concorrer para aquela outra posição. Topa, tem riscos. Eu falei, topa, vamos fazer. E aí eu tive a experiência de poder, então, trabalhar em vendas, fiquei lá durante 3 anos como o diretor de vendas, uma experiência que foi maravilhosa para complementar, porque realmente aqueles pontos de desenvolvimento, eles aconteceram. Eu tenho que dizer para vocês que eu fiquei, como fala, mais angustiado, me tirou totalmente da zona de conforto. Por quê? Porque é uma área que eu não conhecia, mas foi muito gratificante. E depois daquilo eu consegui a posição de GM quando teve a primeira oportunidade, e é a posição que eu trago desde então. E isso, para eu ir terminando, é o que faz a Mars ser especial. A Mars dá as possibilidades, a Mars fala muito sobre essa questão de desenvolvimento das pessoas. A Mars sempre prega que a gente tem quase um ditado, né? Uma frase que a gente usa muito todo associado, que é a maneira como a gente chama os funcionários, os associados, todo associado tem o direito a ter um grande chefe, um grande líder, né, o line manager, como a gente chama. Por quê? Porque esse line manager tem que estar pensando no nosso desenvolvimento. E isso foi uma prova para mim. E outra coisa da Mars, que é muito bacana e que está ligado com o trabalho, com o ponto dos estagiários, que é, aqui você pode fazer a diferença. E isso não é da boca para fora. Aqui você pode, desde que você tenha a capacidade de articular as suas ideias, você tem a capacidade de ver as suas ideias implementadas. Esse escritório que vocês estão vendo aí ao fundo da Priscila, é essa maneira. Do lado, vamos falar aqui, esquerdo da tela, né, para quem está vendo, ou do lado direito da Priscila, é onde eu sento. Aquela é a cadeira. E é ali onde senta a diretoria, e aqui onde senta a Pri, quando ela vai ali para o escritório, onde senta as outras pessoas. Não há barreiras, não há barreira física, não tem mesa, não tem nada. Quando eu quero tomar o meu café, eu saio daquele lugar e vou ali onde a gente tem o café e vou tomar o café. E é ali onde a gente bate papo, onde eu bato muito papo, por exemplo, com os estagiários, bato papo com qualquer um da organização. Aquilo é aberto. Eu sempre brinco que eu vou para Mogi Mirim, onde a gente tem a planta, às vezes eu vou lá, também sento na mesa, e eu sentava muito do lado, ali era um menor aprendiz.
e eu batia muito papo com ele. E eu falava, poxa vida, a capacidade de influenciar os negócios daquele menor aprendiz que ficava o dia todo ali do meu lado era brutal. Por quê? Porque eu ficava batendo papo com ele. E eu capturava muito das ideias dele. Então, isso é um pouco do que está por trás da Mars, esse ambiente, vamos falar, informal, esse ambiente que possibilita a quebra de barreiras hierárquicas, que possibilita o entrosamento entre as pessoas. Tem sido um desafio para a gente agora, durante a Covid, que a gente parou de ter essas interações, mas a gente sempre trabalha nesse ambiente, um ambiente que cria o espaço para ter essas interações e você poder fazer a diferença. E aí, ligando então sobre o plano de estágio, né, que a gente tem, o que a gente quer é criar os nossos líderes, efetivamente. E a gente acredita que capturando os talentos nessa fase, trazendo eles para a nossa organização nesse momento, é onde possibilita a gente, primeiro, já criar essa cultura de que você pode fazer, incutir essa ideia de que você pode fazer a diferença desde o primeiro momento. Não existe essa ideia de que você só pode contribuir o dia que você for um diretor. E grande parte, eu tenho orgulho disso, grande parte das coisas que a gente tem implementadas hoje foram feitas também por estagiários. Eu vou em reuniões onde que parte do conteúdo é apresentado pelos estagiários. E acreditem, não tem nada que diferencia o que é o estagiário, o que é o funcionário, o que é o gerente ou o que é o diretor da área dele. As responsabilidades, óbvio, cada um tem uma escala, as accountabilities são diferentes, é óbvio, mas a expectativa de que as pessoas, vamos falar, entreguem as suas responsabilidades e que elas realmente explorem o máximo do seu potencial, está ali. E isso é muito bacana. E tenho para dizer para vocês, o que vocês parecem hoje, que falam, poxa, mas eu não tenho experiência, mas vocês têm capacidade intelectual, vocês têm sabedoria, vocês têm as experiências, as perspectivas que a vida de vocês tem, e vocês têm para contribuir já, hoje, com a companhia. E vocês trazem uma oxigenação para a gente que é fantástica. Eu tenho exemplos de alguns dos estagiários, né, que à medida que a gente ia tendo as nossas interações, eu me lembro de um dos casos que o estagiário pediu demissão, porque ele tinha tido uma outra oportunidade de emprego. Eu virei para o chefe dele, naquele momento eu era o diretor de marketing, eu virei para o chefe dele e falei assim, se ele for embora, eu demito você. Falei, obviamente, em tom de brincadeira, mas falei, eu quero que ele fique, porque é um super de um talento, e eu já vi a contribuição que ele vai dar. Hoje, esse estagiário continuou crescendo na organização, ele tem posições, ele já tem uma posição gerencial sênior dentro da organização, num espaço de tempo muito curto. E por quê? Porque é aquilo, a gente viu a capacidade e o potencial, e a gente simplesmente o que fez foi assegurar que ele tinha as condições de explorar o potencial máximo dele, nesse sentido. Tá bem? Eu vou encerrar por aqui para a gente poder também ter chances. Eu só quero terminar com um ponto que para mim também é importante, que é falar para vocês sobre capacidades, né? Quais são as capacidades que são necessárias para ter desenvolvimento, na minha opinião, tá? É bastante pessoal, para ter sucesso numa companhia, não só como a Mars, mas para ter sucesso nas companhias nos dias de hoje. E aí eu falaria que a primeira é a capacidade de adaptação, adaptar rápido. E, de novo, isso pode ser até um clichê, vocês vão ouvir isso, mas pensem sobre isso, é muito importante mesmo. As coisas estão mudando de uma maneira estonteante, é muito rápido, e se a gente não tiver a chave de fazer, a capacidade de virar a chave, aliás, eu tenho que tomar cuidado até com as minhas gírias, porque às vezes eu uso gírias que vocês não entendem, mas essa talvez vocês entendam, de virar a chave, de mudar, isso é muito importante, e cada vez mais a gente depende disso, né? Então, é a capacidade de adaptação. Outra capacidade muito importante e que vai vir à tona à medida que vocês se desenvolvam é a capacidade de identificar os talentos e construir times fortes, né? Mais um clichê aqui que eu coloco, mas que eu gosto de utilizar. No final das contas, o resultado vem do trabalho das pessoas. E se você coloca pessoas medíocres, o teu resultado é medíocre.
Se você coloca pessoas ruins, é ruim. Pessoas boas são resultados bons. Se você coloca gente fantástica, o teu resultado é fantástico, simples assim. Então essa habilidade também de conseguir farejar, identificar talento é muito importante. E depois, por fim, é como trazer esses talentos e colocar ele dentro de times que operam de uma maneira eficiente, né? Então fazer times que trabalham de maneira eficiente, isso daí é uma outra característica muito importante. Eu poderia falar de algumas outras habilidades que também são importantes, porém, se eu fosse enumerar 3, são essas que eu considero hoje as mais importantes para ter sucesso. Bom, foi um grande overview, mas agora, de novo, é importante que a gente tenha também um espaço para a gente bater um papo e responder também algumas perguntas, alguma coisa que vocês querem escutar da gente aqui do lado da Mars. Muito obrigado por esse tempo que vocês dedicaram ali para mim e para a gente. Muito bom. Rapati, eu estou capturando aqui algumas perguntas, mas aproveitando que você acabou de falar sobre as capacidades, né, as competências que você recomenda, recentemente a gente participou de uma sessão aqui com a Unicamp também para falar exatamente disso, e muito no sentido de quais são as competências do profissional do futuro, né? A gente avaliando que as coisas têm mudado muito rápido e muitas vezes a formação que as pessoas têm hoje na universidade pode ser que a profissão que ela pensa em ter no futuro talvez nem exista no futuro, né? Pensando nesse sentido de competências, você já falou de adaptação, capacidade de adaptação. Tem alguma outra recomendação que você pense assim, pensando em, ok, para agora, para começar minha carreira, tem alguns pontos específicos, agora como eu começo a pensar e me preparar um pouquinho mais, olhando adiante, olhando para o futuro, qual o seu ponto sobre isso? Eu acho que hoje, de novo, você se preparando para isso que a gente está falando da adaptabilidade, você se preparando para isso vai significar que automaticamente ele vai levar você para ter curiosidade sobre ter curiosidade sobre as coisas, ler sobre as coisas, acompanhar a evolução das coisas. No fundo, esse é o grande desafio. Eu estava conversando com a nossa diretora de recursos humanos e estava falando para ela que eu me sinto, de novo, meu background é marketing. Hoje eu me consideraria incapaz se eu tivesse que liderar tecnicamente um time de marketing. Eu teria que passar por uma reciclagem definitivamente, porque eu comecei fazendo marketing, onde você tinha, se eu quisesse fazer uma avaliação de mercado, eu ia para estudos quantitativos, trabalhados dentro de contratados de uma grande organização de pesquisa, que demoraria 6 meses e que custaria $150 mil. Onde talvez hoje isso daqui é feito de maneiras muito mais simples, através das conexões estabelecidas através do LinkedIn ou de uma mídia social, custando R$800 e num prazo de 15 dias. Se você não tem a capacidade de entender como que essas coisas mudaram, no final, o centro é o mesmo, que é, eu tenho que entender o consumidor e o que ele necessita, mas a maneira como tem que ser entregue hoje pelos Times é completamente diferente. Então, à medida que as coisas vão avançando, você tem que estar se preparando e fazendo já essa modificação e adaptando. Então, é muito difícil de falar de receitas, né? Que, by the way, a receita vamos falar, do profissional do futuro, qual futuro? Eu já não me sinto bem de falar que futuro é 5 anos. Hoje, com 2 anos, o futuro já vamos falar, as coisas já são diferentes. Então, até o time frame que a gente trabalha muda completamente. O que não muda, de novo, é isso. Essa capacidade de captar o que está acontecendo e se adaptar e mudar. A gente fala também, uma das estatísticas que chegam para a gente, que eu acho que em 2 anos, 70% das capacidades dos capabilities que a gente aprendeu já deixaram de ser tão relevantes. Aí que dá vamos falar, como fala, essa necessidade da gente ir adaptando. Mas, de novo, isso daí que eu estou falando não é nada para ninguém se preocupar, pelo contrário, é algo, né, para todo mundo estar simplesmente tranquilo de que, desde o momento que você, de novo, está aberto para essas transformações e você abraça essas transformações como algo natural, tá bem, você vai trafegar muito bem nesse novo mundo que a gente está construindo.
Muito bom, legal. Bom, vou seguindo aqui com algumas perguntas, tá? Que já colocaram aqui no chat. Tem uma perguntando qual foi o maior desafio enfrentado pela empresa atualmente com a pandemia. Talvez você possa falar um pouquinho visão empresa, né, de desafio e talvez o seu desafio também como líder de um segmento inteiro, atuar, enfim, liderar todo esse time e fazer a gestão durante a pandemia. Eu acho que o principal desafio que a gente teve foi a incerteza. Esse foi o grande, vamos falar, no fundo, se eu fosse traduzir em uma questão, é a incerteza. De novo, aí olhando para o escritório, agora do lado esquerdo, naquela mesinha, a diretora de recursos humanos falou: olha, a gente teve um mandato global, a gente tem que ir para casa fazer home office a partir de amanhã. Eu falei, como que eu vou continuar operando toda essa organização indo para casa? Não tinha dúvidas do ponto de vista de tecnologia. A Mars sempre esteve bastante na frente, né? A gente tinha que adaptar algumas coisas para dar laptop para todo mundo, mas não era a minha maior preocupação. A minha maior preocupação estava, como é que a gente começa a operar e rodar um negócio desse tamanho com as pessoas todas em casa? O que vai acontecer? Então, a partir daquele momento, a gente entrou num processo de incerteza muito grande, né? E também, depois, com as notícias que a gente estava vendo, eu olhava e falava, o mundo vai se fechar, está todo mundo se fechando, trancando, os mercados, as pessoas dentro de casa. Eu falei, eu vou ter um colapso, como é que nós vamos pagar as contas como organização? Eu vou parar de vender, porque eu não vou ter condições. Então, aquela incerteza do primeiro momento, acho que foi o grande desafio, e foi o primeiro desafio. Como fazer essa transição e começar a operar do ponto de vista de uma maneira completamente diferente. E esse foi o desafio, a gente foi para as nossas casas, continuou, se organizou de uma maneira diferente e começou a operar. Então, aquele foi o primeiro desafio que a gente vendeu. Um ways of working, como a gente fala, né, esse modo de operar diferente. Colocou aquilo, em 2 semanas eu diria que a gente já estava trabalhando de uma maneira diferente e já começou a ter um cheiro que, está funcionando. E aí, a partir daquele momento, o desafio começou a ser a parte de, ok, mas e os nossos negócios? E naqueles primeiros dias, nas primeiras semanas, o nosso negócio realmente começou a ter uma queda muito grande de volume, que aí começou a vir a minha segunda preocupação, que é o que vai acontecer com o nosso negócio? O que vai acontecer com o consumidor? O que ele está comprando? Pet food, a gente sabe que é básico, ele pode dar, mas e se ele não conseguir sair, estiver dando resto de comida, o que for? Então, ali foi uma outra preocupação, que aí também, no médio prazo, a gente garantiu que a gente estava tendo o abastecimento, então a gente garantiu que as plantas continuassem a operar, que a gente continuava comprando as matérias-primas, então a gente garantiu que o ciclo continuasse acontecendo, colocando os produtos nas gôndolas, e foi aí que a gente viu que os nossos volumes começaram a se recuperar, e como vocês estão vendo, a área de alimentos em geral cresceu muito, e na parte de alimento para pets também cresceu bastante. A gente teve uma aceleração muito forte dos nossos negócios durante a pandemia, né? E aí foi a incerteza agora, onde é que está a minha cabeça, é o que vai acontecer depois. O que vai acontecer quando a ajuda governamental cessar, a gente acabar com isso, e o que vai acontecer com os nossos mercados e que tipo de adaptação que a gente tem. Então, de novo, a incerteza continua no ar, mas a gente vai vencendo desafio por desafio. E ficam algumas lições, e uma das grandes lições que a gente leva é que a gente pode ser mais ambicioso em alguns momentos. Em 1 ou 2 meses antes tinha sido trazido para mim uma questão, podemos fazer mais home office? Em geral, podemos expandir o home office? A gente já tinha uma política de gerentes 2 dias em casa. E eu falei, não, nós não temos dados para comprovar que a gente pode fazer mais, que a gente vai ser tão eficiente. Vamos entender um pouco mais e depois a gente pode ver, né? A gente vê o que acontece. E aí a pandemia levou a gente a, não, agora não tem jeito, tem que fazer, essa é o que a gente tem que ser feito. E a gente viu que aquilo funciona. Então aquilo para mim foi um aprendizado também. Eu falei, olha, eu poderia ter feito de uma maneira diferente ali atrás, eu acho que a gente já poderia ter tomado um risco muito maior, porque, de novo, a gente sim pode operar de uma maneira diferente. E como isso tem aí vários, acho que eu já posso falar que tem uma listinha de coisas que a gente tem que ter humildade, que a gente aprendeu durante essa pandemia. Muito bom. Aproveitando, rapaz, tem uma pergunta aqui, né? Se é possível que haja mudanças no esquema de trabalho da empresa após a pandemia.
né, analisando que a gente trabalhou bem em home office ou algo nesse sentido? Tem alguma coisa que vocês já tenham de dado que possa compartilhar? A gente já está trabalhando num cenário em que a gente acredita que o trabalho desde casa, né, o home office, a gente vai aumentar ele de magnitude, de amplitude, né, então mais dias e para um público muito maior da organização, são coisas direcionais, tá, que a gente quer levar. A gente quer também que as nossas experiências dentro do escritório, que a gente não vai eliminar o escritório, não vai eliminar a nossa vamos falar os momentos de interação, mas a gente está vendo que o objetivo do escritório vai ser um pouco diferente, vai ser um objetivo de convivência entre as pessoas e construção e fortalecimento dos links, dos links de relacionamento entre as pessoas, os links emocionais entre as pessoas no escritório, o que significa que a disposição das mesas, de sala de reunião vão ser diferentes, onde a gente cria fomenta um espaço de convivência, óbvio, tudo isso depois, obviamente, da gente já ter vacina e já ter controlado, e aquela questão de distanciamento social já deixar de ser algo mais relevante, até lá, obviamente, é justamente o oposto, é manter o distanciamento e tudo, né, e usar cada vez mais essas tecnologias, né, para o nosso desenvolvimento. Há um projeto que a gente está desenvolvendo, é um projeto que ele está sendo feito por pessoas que nunca trabalharam juntas face to face, né, de cara a cara, com companhias. E a gente simula coisas como, por exemplo, mural de post-its, que é totalmente digital. Então, eu falo, não tem jeito da gente não começar a usar já e trabalhar dessas formas diferentes. E essa que é a beleza do do processo de estagiário, né? Vocês hoje estão tendo acesso e vocês já trabalham de algumas maneiras diferentes. E vocês já vão, de alguma forma, entrar no nosso ambiente com essas ideias. Quem tiver com o nosso time, ou seja, aqueles que começarem a trabalhar aqui com a gente, já pode falar, what if, né? Que eu gosto muito dessa. E se a gente trabalhar dessa forma? Vamos co-criar, vamos fazer isso de uma maneira diferente. O espaço está sendo criado para a gente fazer. Essa que é a beleza da coisa. Que, aliás, esse é um tema que eu queria falar com vocês. Tudo isso que eu disse para vocês do escritório, como estava vindo, a outra coisa que está na minha cabeça é, eu não sei exatamente como vai ser. Eu não tenho uma bola de cristal e eu não tenho uma capacidade de poder falar, vou cravar isso que vai ser. Tem que ter humildade de dizer. Então, o que a gente está fazendo é, junto com os associados, a gente está fazendo muita pesquisa interna também, vamos encontrando o caminho. E vai ter idas e vindas. Talvez a gente vai implementar algumas coisas que depois fala, não funcionou, vamos voltar. Tranquilo, não funcionou. E outras, opa, isso aqui funcionou, vamos acelerar. A gente quer fazer esse trabalho meio, não uma coisa de cima a baixo, ou top-down, como a gente chama, mas uma coisa de cocriação, de fazer junto com os associados o que vai ser esse modo de trabalhar. Uma coisa sim eu posso garantir para vocês, vai ser um modo de trabalhar melhor do que a gente tinha antes. E um modo de trabalhar que é mais eficiente do que a gente tinha antes. Muito bom. Tem várias perguntas aqui, acho que uma que se repetiu é em relação à diversidade. Se a gente já tem alguma política de diversidade dentro da empresa, enfim, perguntas relacionadas a esse tema. Eu queria que você contasse um pouco sua percepção sobre o tema aqui na Mars. Esse é um grande ponto, e que bom que está vindo à tona. O starting point disso tudo é a posição da Mars em relação à diversidade, né? A Mars acredita que não tem mais lugar no mundo, e muito menos dentro dos nossos escritórios, para um ambiente que não abraça a diversidade, de todas as formas, né? E é inaceitável qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de falta de oportunidade, qualquer tipo de coisa que remeta à homogeneização em detrimento da diversificação. E até por uma coisa, por uma crença que aquilo é bom para a humanidade, aquilo é bom para a sociedade e aquilo é mais eficiente. Né? Então, onde que a gente está? A gente está nessa jornada de o que a gente tem que fazer? E quando eu olho para a gente dentro da Mars, a primeira coisa que eu já me dou de cara é, há muito que eu tenho que fazer, e há muito que a gente tem que melhorar, e que a gente tem que fazer, vamos falar, avançar nesse sentido. E o que a gente tem que começar a fazer é dar os primeiros passos nesse sentido. Mas, de novo, o ponto de partida é importante,
que é o que a gente acredita. E o valor fundamental da Mars, dentro dos nossos princípios, é o princípio de abraçar profundamente a diversidade de todas as formas. E a gente começa a dar passos em todas as direções. Vou dar um ponto em que eu estava fazendo muito mal, ou que a gente estava muito atrás. O meu time de liderança, que é eu e o meu time, ou seja, o time da diretoria da Mars Pet Nutrition, a gente tinha a diversidade de gênero era muito baixa. Começava por ali, tão básica, né? Da questão de quantas mulheres a gente tinha dentro do nosso time. E a gente tinha 10%. E agora a gente começa a fazer, então, tendo, a gente chama de intencionalidade, nem sei se essa palavra existe em português, mas uma tradução, sendo muito intencionais, a gente começou a mudar isso daqui, e a gente começou a ser intencionais em trazer mais mulheres para o time. E por que isso? Porque a perspectiva que elas trazem, e que traz essa diversidade, ajuda muito para a gente, ajuda muito a gente, né, a melhorar. E hoje a gente já está com 40%. E a gente quer dar mais passos para ampliar, mas então a gente está no caminho correto. Mas a gente tem que avançar ainda em todas as áreas em termos de diversidade. E para isso tem alguns aspectos também que são importantes. A gente tem que falar de diversidade, então não é só trazer pessoas de backgrounds, de estilos, de gênero, de qualquer coisa diferente aqui. Tem também que ter uma cultura que permita essa inclusão e que valorize essa inclusão. O que adianta eu ter um discurso que prega diversidade, onde os gerentes eles tenham ainda algum tipo, eu não sei, o bias, né, que eles tenham ainda algum viés discriminatório, né? Onde eu entro numa entrevista de trabalho e se eu olho uma pessoa que não tem um perfil muito parecido comigo, já perde 10 pontos. E a gente está começando a ir na base. Eu estou tendo alguns treinamentos muito interessantes, que é o que a gente chama de unconscious bias. E desculpa por usar muito dessas expressões aí em inglês, mas é que um pouco desse viés inconsciente, que é o seguinte, começa por ali, quando você estiver fazendo as suas entrevistas, vê aquilo que você acha que não é um tema não é um viés, não é um bias, e que na verdade é. Porque se você tiver ainda, como GM, vocês como gerentes estiverem com aquilo ali e não tiver a consciência disso, você vai continuar trazendo pessoas igual vocês. E não é isso que a gente quer. Então, toda essa volta para dizer que o que a gente quer sim, trazer, fomentar e celebrar uma cultura de diversidade em todos os aspectos, né? Mais do que isso, ajudar a sociedade a quebrar essas barreiras e que a sociedade também não aceite a falta de diversidade, né? A Mars vai tomar partido sobre essas causas, não tem mais uma questão de, eu fico em cima do muro, porque não, a gente vai tomar partido em relação a esses temas, e a gente quer não só ter o discurso, mas também preparar a organização para suplantar esses problemas, para conseguir efetivamente criar dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas organizações, um ambiente que, quando a gente olhar, falar, esse é um ambiente diverso, esse é um ambiente que fomenta e que celebra a diversidade. Tá? A gente tem alguns programas que depois até a Priscila pode falar mais ou mandar e especificar mais para vocês, por exemplo, de liderança feminina, é um deles que a gente começou a trabalhar, e mais algumas outras coisas que a gente começa a discutir agora internamente que a gente pode começar a implementar também. Muito bom. A gente está aproximando aqui já, né, de 1 hora de sessão. Tem várias perguntas aqui, Rapati, e bastante relacionado à cultura e a diferencial da Mars. Acho que vale, então, uma delas era qual que é o que você entende que é o diferencial, o que a Mars tem de diferente em relação às outras empresas, né? Acho que vale talvez explorar um pouquinho mais de como, né, essa cultura faz com que a Mars realmente seja uma empresa diferente na sua visão. Isso. De novo, essa vai ser a visão do General Manager da operação, uma visão muito pessoal. Essa empresa ela é muito ditada pelos princípios dos donos, né, da família que criou e acabou implantando, que levou isso daqui para todo mundo. Eu vou usar umas expressões como se eu estivesse falando com os meus amigos, tá bem? Como se eu estivesse falando ali no bar, no happy hour com eles. Não tem firula.
não tem essas informalidades, né? Não tem essa questão é muito informal. Onde a gente coloca, como eu falei para vocês, a gente coloca realmente a importância no conteúdo das pessoas, o que elas podem trazer para o negócio. E aí, então, com isso, a gente quebra bastante as barreiras. Essa é uma dos grandes diferenciais. As salas de reunião, olha ali, eu estou usando muito, foi muito bom você estar aí, Pri, os exemplos. Ali, aquela atrás é uma sala de reunião. Aquele cachorro que vocês estão vendo lá. Quem passa perto dela, você pode ver que vai dar para ver dentro, consegue ver quem está dentro daquela sala. E da sala do outro lado, do lado esquerdo da Priscila, ou direito nosso, vê que dá para ver, inclusive, a janela de lá. As salas de reunião são de vidro. Para quê? Para questão de visible leadership, para as pessoas verem quem está se encontrando com quem, né? É tudo muito aberto. Então, esse é um dos diferenciais da Mars. Teve uma das perguntas que eu vi aqui também, o estagiário tem autonomia para trabalhar e tomar decisão? É um pouco isso. Ali é o que eu falei para vocês. Sim, a resposta é sim, absolutamente. Pelo contrário, vocês vão ser chamados a contribuir com os pontos de vista. Qualquer reunião que vocês entrarem, vocês vão ser chamados para falar qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que é a tua perspectiva? Né? Que, de novo, volta a gente àquela conversa de diversidade. Diversidade traz perspectiva, e perspectiva é o que ajuda nas decisões. Então, essa é outra coisa bacana. Outro ponto, que é um diferencial da Mars, são os 5 princípios. O que é isso? Os 5 princípios são os nossos valores, que passam, né, também, de alguma forma, mas eles englobam tudo isso que a gente está falando até aqui. Eu não vou enumerar, vocês vão ver ali no nosso website, vocês conseguem ver, e a gente vivencia aqueles 5 princípios. E aquilo é alguma coisa que não está só na nossa parede, aquilo ali é alguma coisa que a gente, vamos falar, que a gente vive. Então, quando a gente fala que responsabilidade é um dos princípios que a gente tem, vocês vão ver que no dia a dia vocês vão ser chamados a vivenciar a responsabilidade, a responsabilidade da entrega dos teus trabalhos e a responsabilidade que você tem para com o resto da companhia. E é por isso que você me pergunta, eu vou ter autonomia para trabalhar? Absolutamente, vocês vão ter a autonomia para trabalhar, porque aquilo é parte dos nossos princípios, da responsabilidade que vai ser requerida de cada um. E no final, eu não tenho clareza de como vai ser o processo, ou quando vocês vão ter a possibilidade de engajar ou entrar nas nossas fábricas durante esse processo, ou nos escritórios. Presta atenção na paixão que as pessoas têm. Eu falei no começo que aquilo foi o que me levou a trabalhar na Mars. Dá uma olhada. Sente a gente fala o smell of the place, dá uma cheirada no que é o ambiente de trabalho da gente, e como que as pessoas se sentem, como elas falam do nosso trabalho. Aquilo vai gerar em vocês, vocês vão ter um gut feeling, falar, acho que eu não captei muito bem o que o Rapati falou, ou vocês vão falar, entendi agora claramente o que o Rapati falou. Eu digo isso porque aquilo foi o que eu senti quando eu fui no escritório da Mars pela primeira vez. Eu vi aquela paixão e que depois aquilo se confirmou. Então a paixão é alguma coisa que é o diferencial ali da Mars, mas é muito difícil eu conseguir traduzir isso de uma maneira muito racional para vocês, o que significa ter paixão pelo ambiente de trabalho. Legal, muito bom, Rapati. Tem bastante pergunta aqui sobre o processo seletivo em si, e aí, antes de encerrar, eu já vou trazer alguns dados e fazer um overview sobre o processo seletivo, como vai funcionar, próximas etapas, mas aí, antes de eu seguir, então, com essa parte, eu queria ver se você quer fazer um encerramento da sua parte, quer deixar alguma mensagem final, enfim, para os nossos candidatos, para os estagiários e para todos os outros que estão aqui aprendendo e ouvindo um pouquinho mais sobre sua carreira. Tá bom. O primeiro é agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. É uma pena que a gente não consiga fazer isso daqui e ter um pouco mais adoraria a gente poder estar presencial, embora, como eu disse, a gente está conseguindo aprender a fazer essas coisas de maneira virtual. Mas então, o primeiro é agradecer bastante esse tempo que vocês dedicaram para mim e que vocês dedicaram para Mars. Agradecer pelo interesse que vocês estão tendo pela nossa companhia. E então
Então, meu muito obrigado em relação a isso. E o que eu diria eu não gosto de chamar de conselho, porque eu acho que conselho é não sei, uma palavra um pouco pesada, mas é uma recomendação, talvez. Não deleguem nada, nem da vida de vocês, nem da carreira de vocês para ninguém. O que é importante, tomem vocês as decisões. Então, reflitam bastante sobre o que vocês querem. Reflitam bastante sobre as organizações que vocês querem trabalhar. O fato de vocês estarem dedicando esse tempo para ouvir o que a gente tem a falar é um trabalho que vocês estão fazendo dever de casa. Vocês querem ouvir, deixa eu ver o que esses caras têm para falar para ver se eu quero ir trabalhar com eles, né? Então, isso é esse é muito bom sinal. Então, pensem bastante sobre isso, pensem bastante quais são os caminhos que vocês, os caminhos que vocês querem traçar, sabendo que idas e vindas é um processo normal, né, de você ir, você não precisa acertar, você não precisa ter clareza total, mas pelo menos ter um norte para onde que você quer chegar, qual que é vamos falar, o direcional que você quer dar para a tua carreira, e quais são, e aí com base nisso você consegue ver como que vocês conseguem se preparar. E pensem bastante nesse momento. Talvez vocês tenham mais de uma opção de onde começar a carreira de vocês. Então, façam bem esse homework. Estudem bem as empresas, escutem o que é, o que são os valores que estão por trás dela, escutem quanto as empresas estão só falando e quanto que elas estão executando, escutem que os líderes dessas empresas têm para falar, e aí vocês façam as escolhas de vocês. Porque, como eu disse, esse momento é um momento muito importante, porque é um momento não só que vai dar os fundamentos para vocês das áreas profissionais que vocês vão começar a trabalhar, mas eles também vão gerar outras coisas, como eu falei, da autoconfiança. E a autoconfiança na carreira de vocês vai ser alguma coisa fundamental para que vocês consigam, vamos falar ali, tomar riscos e consigam ter o desenvolvimento adequado. Tá bem? Era isso, Pri. Muito bom, obrigada, Rapati. É muito bom ouvir, acho que principalmente para quem ainda nem está em uma empresa, né? Ouvir o que você valoriza, ouvir como você construiu sua carreira, todas essas dicas, sem dúvida, é muito valioso para quem está começando agora, né? Está começando a pesquisar, enfim. Então, te agradeço muito pela parceria e tenho certeza que foi muito rico para todos que estão participando aqui. Obrigado, eu que agradeço. E, pessoal, para a gente encerrar, então, eu quero falar rapidamente um overview do processo seletivo. A gente já está com as inscrições abertas. Eu vi que a Camila, que trabalha no nosso time de RH, também começou com a gente como estagiária e arrasa aqui com a gente, gente. A Ká, inclusive, já vou fazer um spoiler, na semana que vem, junto com a Laís, na próxima terça-feira, vai ser quem vai liderar a próxima sessão, e elas vão dar dicas sobre todo o processo seletivo, como se preparar para entrevistas, o que a gente avalia no processo seletivo, como que a gente faz nessa entrevista por competências, o que isso significa, e também as duas vão dar dicas de como você criar um perfil bom no LinkedIn que vai te ajudar, enfim, né, a valorizar ali as suas principais características, como ter um perfil bacana no LinkedIn para te ajudar nesse lado profissional, tá? Então, participem, todas as inscrições, eu vi que ela já deixou o link aqui no chat, então é através da nossa página de carreiras, tanto as inscrições para a próxima sessão, essa sessão que a gente está fazendo como a de hoje, quanto as inscrições para o processo seletivo, tá? É ali o careers.mars.com/br/pt. Se vocês clicam em eventos, vocês conseguem ver as próximas sessões disponíveis, e se vocês clicam em buscar vagas, já aparecem as vagas de estágio que estão abertas, tá? Mesmo que não tenha ainda alguma vaga, por exemplo, na área que você quer, na cidade que você quer, se inscreve e você consegue criar o seu perfil e colocar os seus interesses de carreira. E assim que a gente abre uma vaga com o perfil que você indicou, você recebe um alerta para participar. Tá bom? Então, o processo seletivo já está aberto, as inscrições vão até o dia 18 agora de outubro. Essa primeira etapa são só as etapas de inscrição mesmo. A partir da próxima semana, a gente vai começar a avaliar os perfis e encaminhar os candidatos para a segunda etapa, que vai ser uma entrevista digital, que a gente chama.
Como funciona? Por conta da distância, como a Paty falou, a gente prefere muito fazer tudo presencialmente, até para que vocês, né, no passado a gente convidava todos os candidatos para virem no escritório, a gente fazia um tour pelo escritório para vocês verem mesmo, né, como é trabalhar aqui, como é o nosso escritório, e a gente ter esse contato um pouco mais próximo. Como isso não é possível, a gente vai fazer uma entrevista digital, através de uma plataforma que a gente contratou, que chama HireVue. Não se preocupem em anotar, a gente vai mandar todos os detalhes para vocês. Mas como funciona? A gente já tem algumas perguntas pré-gravadas, eu gravei, a Camila também vai gravar algumas perguntas, e a gente vai deixar disponível, e vocês respondem essas perguntas também gravando um vídeo, como se fosse uma entrevista mesmo. O lado bom é que vocês conseguem fazer a entrevista no momento que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, então vocês ficam bem mais à vontade na casa de vocês, ou enfim, pode gravar através do celular, pode gravar através do computador, o que for mais fácil para vocês, tá? Essa é a segunda etapa do processo seletivo, e todos que se inscreveram e estão participando dessas sessões, automaticamente a gente vai colocar todos vocês nessa segunda etapa direto, tá? Como a gente combinou. E aí, a última etapa vai ser uma entrevista com os gestores finais da vaga. Então, após fazer essa avaliação das entrevistas, e como a gente falou, né, a avaliação é feita através das competências, entrevista por competências, e a gente valoriza muito a diversidade. É o que faz sentido para a gente, é como a Mars trabalha desde sempre, e a gente vai continuar cada vez dando mais foco, como o Rapati falou, né? Eles analisaram no passado que o time de liderança ali não tinha muitas mulheres, então como que a gente começa a trazer mais mulheres para esses times? A gente faz essas análises em relação a vários tipos de diversidade dentro do programa de estágio, então a gente não está focando em uma diversidade específica, a gente está avaliando todos os pontos de acordo com o que a gente precisa atrair para cada área especificamente, tá? E aí, então, como eu falei, a última etapa vai ser uma entrevista também com o gestor, aí sim vai ser um dia e horário marcado, uma entrevista que vai ser online também, com o gestor, e enquanto a gente está nesse cenário de dúvidas, a gente continua trabalhando em home office, então os estagiários também vão começar a trabalhar de casa, e aí a gente vai, enfim, fornecer tudo que for necessário de equipamento que vocês precisarem, para conexão e tudo mais, então fiquem tranquilos, tá? Essas são as etapas do processo seletivo. E aí eu convido vocês para... Eu vi que tinham várias perguntas falando de competências, de o que era mandatório, requisito e tudo mais. Convido vocês a participar da próxima sessão, que vai ser na terça-feira que vem, dia 13, esse mesmo horário, às 3 horas. E aí essa vai ser uma sessão específica para a gente falar tudo, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o processo seletivo em si, tá? O que eu fiz aqui foi um overview, a gente tem vagas em várias cidades e várias áreas, então entrem na nossa página de carreira para vocês analisarem ali o que já tem de posição aberta, fiquem atentos a todos os comunicados, e a partir da semana que vem, a gente começa a direcionar vocês para as próximas etapas do processo seletivo, tá bom? Eu vi que a Camila colocou aqui também o link para a nossa página de carreiras no Instagram, então quem quer conhecer mais e interagir mais com a gente, pode seguir a nossa página de carreiras no Instagram, a gente posta uma série de conteúdos lá, tem vários estagiários nossos que estão nos ajudando, contando um pouco como é a rotina deles, como é trabalhar na Mars, para que vocês vejam e tentam sentir se realmente faz sentido para vocês. E a gente tem também o Instagram da Gabi, que é a nossa Mars Insider, que a gente chama. A Gabi é uma estagiária que atua aqui no segmento de Pet Nutrition em Campinas, e ela também está postando uma série de coisas sobre como é o dia a dia dela, como é trabalhar de casa, que tipo de projeto ela faz, qual é a rotina dela de estágio aqui na Mars, e várias coisas bacanas também sobre campanhas que a gente faz internas, tudo que está acontecendo aqui dentro da Mars é super bacana para vocês acompanharem. Então, quem puder também seguir a Gabi no Instagram, consegue já ver uma série de outras informações sobre a Mars, tá bom? E aí, por último, para terminar, como a gente tinha prometido, a gente vai fazer um quiz, então... vou para a Camila colocar um link aqui para vocês responderem. É um jogo, fazendo uma série de perguntinhas sobre a Mars, algumas perguntas que são divertidas, coisas que a gente falou aqui na live, ou coisas sobre a Mars como um todo, sobre nossos segmentos. E dica, ganha aquela pessoa que responder as perguntas, obviamente, responder certo e responder mais rápido. Então, quem for mais rápido e responder a maior quantidade de perguntas certas vão ser os primeiros colocados, tá bom? Então,
Assim que a gente colocar aqui o link, disponibilizar o link do quiz, acho que a Camila acabou de colocar aqui, é esse link que tem o Kahoot. Os 3 primeiros colocados vão ganhar um kit de produtos da Mars, tá? Uma série de produtos de chocolate, produtos para pet, de food. Então, e só os 100 primeiros pessoas que se inscreverem aqui conseguem participar. Tem um limite de participantes, infelizmente. Então, já corre, clica no link, começa a participar aqui do jogo. E lembra de colocar, quando vocês forem colocar lá, tem um apelido, nome e sobrenome de vocês para a gente conseguir identificar vocês depois, tá bom? Que daí, com isso, nome e sobrenome, a gente consegue identificar através da inscrição que vocês fizeram aqui na nossa página. Certo? Acho que eram esses os recados que eu queria dar. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente fica super feliz de poder, pelo menos um pouquinho, compartilhar como é a Mars, já que a gente não está podendo fazer isso presencialmente. E eu aguardo vocês todos na próxima sessão, que é na terça-feira que vem. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo.